Olá, sou Marcelo Amazonas e você está assistindo ao Ad Libitum, um canal que agora tem mais de 7.000 inscritos, ou seja, somos milhares de pessoas conectadas buscando saber, buscando ampliar os seus conhecimentos, expandir e expandir, né? Vamos aí cumprindo a nossa vontade de potência, como diria o Nietzsche, aquela força, aquela vontade de querer ser mais e mais, né? E eu acho tudo isso uma maravilha, tá? Então, olha, para todos que já estão por aqui há algum tempo e para quem vai chegando, pessoal que está chegando, eu vou lançando sempre a minha saudação. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a esse canal, né? Um canal que eu criei aqui, mas que é de todos nós. Eu recebo inúmeras mensagens, principalmente carinhosas, mensagens de gratidão e tudo mais, pelas quais eu já aproveito aqui esse nosso momento e já vou agradecendo do fundo do coração, pessoal. Tamo junto, galera. Bom, vamos lá pro assunto de hoje então. Conforme eu disse no último episódio, hoje eu vou falar sobre afastamento de tons. E há tempos que eu venho dizendo também aqui no canal que uma das metas do canal é essa aí, é oferecer um conteúdo de base, um material sólido para quem quer se aprofundar em teoria musical, sobretudo harmonia funcional, né? Eu penso que juntando esse episódio de hoje com os outros episódios que estão relacionados, já dá para dizer que por aqui, pessoal, vocês já contam, né? Nós já contamos com todo esse material de base, tá? Já aproveito então para dizer também que eu dei uma organizada nos vídeos, já coloquei todos esses assuntos que têm relação entre si nessas playlists aí específicas de harmonia funcional, análises harmônicas, transcrições de solo, enfim, tá tudo aí separado por tópicos para facilitar. Claro, tem muitos outros assuntos, né? Tem episódios voltados para composição, performance, improvisação, tem pequenos documentários e tudo mais. E é claro, muitos outros assuntos virão. Porém, a base é sempre a base, né? Eu também já fiz um episódio, um guia prático, né? Um material mais direto, assim, mostrando 10 tipos de modulação, né? Só que agora a gente vai ver esse assunto de forma bem mais detalhada, a gente vai ver no âmbito geral, vamos ver o conceito de afastamento entre tonalidades, né? Que envolve não apenas modulações, mas também tonicizações e desvios cromáticos. Na música, a gente pode dizer que uma mudança de tonalidade ela ocorre no momento em que um tom estabelecido dá lugar a um novo tom. E esse novo tom pode ser tanto definitivo como passageiro, né? Eu falei lá no outro episódio que é para a gente guardar aquela ideia fundamental de que, por mais distante que uma nova tonalidade esteja, ela sempre vai ter algum tipo de relação com a sua base diatônica, aquilo que a gente viu, né? As nossas progressões de base, a gente viu lá no episódio passado, né? Isso também tem um pouco a ver com aquela ideia do Schoenberg, né? De monotonalidade, aquela coisa de regiões distantes e vizinhas, acordes que estabelecem dupla função em relação ao centro tonal e tudo isso, enfim. Você pode também ver isso em detalhes lá no livro dele, página 18, 19, 20, por aí, alguma coisa assim. A gente pode ver que uma coisa vai complementando a outra, tá? Então é o seguinte, vamos ver umas classificações referentes a essas distâncias entre tons. Uma vez que a gente esteja numa tonalidade maior, a gente tem como tons vizinhos os dos graus 2, 3, 4 e 5, que são diatônicos estáveis. E a gente tem o quinto, que é o diatônico instável, tá? Como tons intermediários, a gente tem os diatônicos estáveis que vêm lá do menor expandido, ou seja, lá do campo harmônico menor, mas com tétrades, tá? Então a gente tem um menor, bemol 2, 3, 6, com sétima maior, né, que são os estáveis. E o bemol 7, o si bemol, né, também faz parte aí do menor expandido, mas é um diatônico instável, tá bom? Outros que também são intermediários são as versões maiores dos diatônicos menores, que são 2, 3
e o sexto graus. Esses são os tons intermediários em relação a uma tonalidade maior. Agora vamos ver os que são considerados tons distantes, né? Que são os diatônicos maiores, quando eles se apresentam na versão menor, como aquele quarto menor, né? Por exemplo, quarto grau menor. E também são tons distantes os que têm as notas enarmônicas com as do novo tom, né? Que também vai ser maior. Então, por exemplo, sustenido 1, por exemplo, é como se ele fosse aquele intermediário, o Ré bemol que tem o Fá, mas se a gente chama de Dó sustenido, né? Por isso que a gente fala por notas enarmônicas, né? Então, ele é considerado um tom distante, né? O Dó sustenido. E o outro caso são os diatônicos instáveis nas suas versões estáveis, ou seja, aquele sétimo grau lá diatônico, mas ao invés do meio diminuto, ele vai ser maior ou menor. Então, por exemplo, em Dó seria ou Si maior ou Si menor também. Esse aí são os diatônicos instáveis, né, nas suas versões estáveis. E por fim, como tonalidade distante, a gente tem os diatônicos maiores do homônimo, ou seja, do menor expandido, né? Só que na versão menor, como Mi bemol ou o Lá bemol menor, né? Veja, no primeiro momento, tudo isso pode parecer um pouco confuso e tudo mais, mas você pode depois olhar com calma aí nas tabelas, ver os campos harmônicos, como eu falei. Pode parecer bastante confuso, mas no fim tá tudo dentro do maior e do menor. É como eu vivo dizendo aqui, essa coisa do tonalismo, né? Isso, de um modo geral, tá tudo dentro do maior e do menor, né? Agora vamos ver essas classificações em relação à tonalidade menor. Na tonalidade menor, a gente tem como tons vizinhos 3, 4, 5, que é o quinto modal, né? E o bemol 2, esses são diatônicos estáveis. Também a gente tem o sétimo grau, que é o diatônico instável, né? Ainda em relação ao menor, a gente tem os tons intermediários, né? Que são o 1 maior e o 2 menor, que são diatônicos estáveis do homônimo, né? Só que nesse caso a gente está no menor, eles vêm do maior, então já que a gente, né, como a gente está no menor, ou seja, em Dó menor, a gente teria Dó maior ou Ré menor, seriam intermediários. E o quinto grau maior, que também ele é um diatônico, mas é instável. Então, partindo do Dó menor, o Sol maior também seria considerada uma tonalidade intermediária. E depois todos os demais, né, que são considerados tons distantes, todos os que sobram. Finalmente, a gente tem os tons contíguos, né, que são superiores ou inferiores, que são aqueles tons cujo primeiro grau, o 1, tem relação cromática com algum acorde diatônico da nova tonalidade, né? Então, por exemplo, se a gente está em Dó maior, a gente tem Dó sustenido maior ou menor, ou Dó bemol maior ou menor. No que diz respeito à caracterização dentro do contexto fraseológico formal, né, o processo de mudança de tom, ele pode acontecer como tonicização ou como modulação. Então, vamos dar uma olhada nas características de ambos. De um modo geral, a tonicização ela ocorre ao longo, no decorrer de uma unidade métrico-fraseológica, né, de caráter amplo, assim, geralmente nas seções principais e mais raramente nas subseções principais. Então, normalmente a tonicização também ela precisa de preparação cadencial, ou seja, precisa de pelo menos um acorde que conduza, que faça o movimento para o novo tom, né? Como lá no nosso caso do Johnny Alf, por exemplo, a gente tem aquela tonicização, ele usou um acorde pivô, como você está vendo aí, que é esse Lá7, né? Dominante do sexto grau lá na música, ele está em Fá. Mas aí ele toniciza e pisa no Ré maior, tá? Ao invés de ir para o Ré menor. Uma outra característica da tonicização também já aparece aqui, é que ela representa um afastamento temporário do tom, como eu falei, né? Do tom que está estabelecido, é claro, como eu disse lá no outro episódio, né? Então, a tonicização ela é bem mais passageira do que a modulação. A gente pisa na nova tonalidade lá e logo já sai, como a gente vê aí, né? A gente pisa no Ré, depois já saiu com dominante. Na segunda vez, né? Então, tonicizei, mas não fiquei. Tá bom? Bom, ainda em relação à proximidade desse tom que vai ser tonicizado, né? A nossa tonicização ela pode ser diatônica, que é quando a gente vai para um tom
vizinho, né? E se for diatônica, quase sempre a gente precisa de uma confirmação cadencial. Até porque se a gente vai para um tom diatônico e não confirma, depois a gente não tem aquela mesma sensação do outro tom estabelecido, né? Ainda mais nessa tonicização, como eu falei, que é passageira, como a gente viu, né? Na modulação diatônica a gente tem então uma cadência de confirmação costuma acontecer com mais frequência entre as subseções principais. Um bom exemplo disso é aquela Só Dança o Samba do Jobim lá vou colocar aí, ó, na segunda parte, na subseção aí, né, no B. Então ele tem no B. Depois ele faz, né? Mas não sei, me cansei. Aqui, ó. Tá vendo? Ele tonicizou esse Ré, depois já logo escapou. Essa é uma tonicização diatônica, a gente vê que ela é bem mais sutil, né? E se não tem esse acorde, a gente não sente como um acorde da música. Agora, vamos lembrar, quando a gente está nesses 2, no 3, nos outros acordes, né, a gente tem, que a gente diz, a tonalidade temporária, né? Quando a gente vai para esse outro grau, a gente vai para o 2 menor, para o 3 menor, por exemplo, dentro do próprio Dó maior, né? Então são tonalidades temporárias. Dentro disso, a gente também acaba sentindo dessa forma, né, de forma mais efetiva, nessa tonicização diatônica, né? Quando acontece, a gente sente que a gente fez desse segundo grau que é diatônico lá dentro, que a gente não sente como segundo grau, que de repente ele assumiu mesmo um pouco mais esse papel de tônica lá dentro, né? Então, tá vendo? Tá? E aí sim ele dá uma escapada já, tonicização mais passageira, né? Então essa foi a tonicização diatônica. E aí, então, é claro, a gente tem a não diatônica, né? Que é quando a gente vai para tons intermediários. Por exemplo, vamos supor que a gente está fazendo Dó, 2, 5, por exemplo. Ré, Sol e vai voltar para o Dó. Aí vamos supor que no lugar desse Sol aqui, a gente vai fazer aquele empréstimo e tal. A gente já viu lá na outra das progressões. Fá menor, Si bemol, do subdominante menor, né? 2, 5, do bemol 7, 7, bemol 7, 7. 2 correlato do bemol 7, 7, bemol 7, 7 e volta para o Dó. Ele também é dupla função, tem esse potencial de fazer a gente voltar para o Dó, esse Si bemol 7, né? Então, a gente poderia, por exemplo, tonicizar um Mi bemol, por exemplo. Um Mi bemol que é o terceiro grau lá do homônimo, né, que a gente viu, que é do menor. Então, é o tom intermediário. Então, isso é apenas para você saber, né, as relações. Não é que é fundamental essa coisa de intermediário, não sei o quê, porque no fim, na prática, você pode ir para qualquer um, tá bom? Qualquer uma das tonalidades. Mas como a gente está vendo isso mais a fundo, né, vendo de uma forma mais teórica, nomenclatura, essas coisas, então vou falando tudo isso, vou mostrando as tabelas, tá bom? Então, olha só, a gente tem Dó, Fá, Si. Ao invés de voltar para o Dó, eu poderia tonicizar esse Mi bemol, ó. Tá? E depois, por exemplo, já podia escapar rapidinho, que né, o coisa faz aí, já poderia fazer um Sol. Então eu fiz, ó, Dó, tonicizei, já saio. Acontece bastante em várias músicas, tá bom? E nesse caso, né, como a tonicização não é diatônica, a gente não precisa de confirmação cadencial. Você vê, ela já estabelece esses novos ares, ó, de que mudou, né? Porque esse acorde não faz parte lá da tonalidade de base, né? Então, ela não necessita depois, né, dessa confirmação. Bom, essas são as características da tonicização ou tonicalização, né, como alguns preferem chamar, né? Agora vamos ver as características da modulação. De um modo geral, a modulação ela acontece na mudança fraseológica, ou seja,
na separação entre as unidades métrico-fraseológicas, né, dessas seções mais amplas aí. Nas subseções isso é mais raro de acontecer nas modulações. Então, nesse tipo de música que a gente está vendo e tudo, seria entre o A e um B de uma música, ou entre o C e a volta para o A, né? Ou mesmo às vezes na música clássica, dependendo do gênero, essas seções elas são mais alargadas, né, e tudo, mas também é como, na verdade, olha, em alguns gêneros até é estrutural, né, como por exemplo a sonata, o rondó, que já serve para o choro, né, já tem essas modulações implícitas, né, mas elas acontecem entre seções principais na maioria absoluta das vezes. E outra característica é que a modulação não necessita de preparação cadencial, embora ela possa existir, tá? Porque a gente vai ver um caso aqui, mesmo quando ela não é estrutural, não é fundamental, né? A gente pode ter, mas não é fundamental, como eu falei, a gente pode atacar direto a modulação, né? Então, por exemplo, na música do Duke Ellington, lá do Sophisticated Lady. Aliás, altas músicas, o Duke Ellington é outro daqueles compositores, hein, gente? Só tem a ganhar música com conteúdo, alto conteúdo, né? Então, modulações, tem tudo, esses casos aparecem, é por isso que todo mundo vai analisando essas músicas, né? Porque tem muito material aí dentro. Então, podendo, vamos escutar do que Ellington, porque realmente... Então, olha só, Sophisticated Lady. Ele faz indo lá do A pro B, né? A música tá em Lá bemol, né? Aí ele faz... Não é isso? Foi pro Sol. Esse é um tipo, você vê, modulação, foi entre seções de um pro outro. Agora, foi como eu falei, esse 2/5 do Sol, que ele tem lá, né, um Lá menor e depois faz um Ré7, é a mesma coisa, esse 2/5 não precisaria, não é estrutural aqui. Então a gente tem, por exemplo, eu poderia fazer sem... Tá? Eu poderia ir direto. Por exemplo, tem outra música, tem milhões de músicas, né? Então, por exemplo, aquela nossa Very, Very Early do Bill Evans, outro craque, só craque, pessoal. Todos esses compositores, essas coisas aí, vocês podem depois ouvir as músicas deles e depois, como a gente tem visto essas coisas aqui, procurar identificar esse tipo de coisa, né? Muito rico, como eu falei, em material. Essa Very Early lá, aquela valsa linda, maravilhosa, ele tem... Como é que é? Tá vendo? Já fez aquilo lá, inclusive, né? Que eu falei. Já foi pro Mi bemol. Só que aqui... Depois eu vou falar sobre isso. Ele faz um desvio, né? Aí depois ele faz... Aí aqui, ele vai pro Ré. Tá vendo? Ele tá lá no Dó, na primeira linha. E é interessante porque, veja, aqui, além de ser direto, ele ainda acaba dando mais contraste, né? Além de ser direto, ele poderia ter ficado ali nos dois últimos compassos, poderia ter ficado no Dó, né? Tá vendo? Ele ainda pôs um acorde que ainda faz menção de voltar para o próprio Dó, né? Não só ele não ficou parado, como ele ainda fez um movimento, enganou mais ainda de quem iria voltar para o Dó e simplesmente atacou direto esse Ré, tá vendo? Esse Si bemol lá é aquele que eu falei, é o backdoor dominant, como o americano chama, né? Tem relação com o subdominante menor. Ele volta para o 1 também, né? Mas ele não volta, que ele ataca direto, né? E assim ele vai. Então aí, mais um caso modulação, mais um caso entre essa sessão principal acontecendo e mais uma vez foi direto, tá? Sem um acorde de preparação. E apesar da modulação não precisar de preparação, ela necessita de confirmação cadencial, né? E às vezes mais de uma, né? Então, por exemplo, essa própria música aí que a gente acabou de ver, Sophisticated Lady, assim que ele modula, ele faz a cadência, você vê, a gente tá lá do A pro B, né? Então ele faz... Aí ele foi pro Sol. Tá vendo? 1, 6, 2...
Essa dá certinho. Aí aqui foi transformado, como a gente já viu, lá no lugar do Mi e tudo. Tá vendo? Vê? E depois faria de novo, 1, 6. Tá bom? Então você vê a modulação depois, para dar aquela estabelecida no tom, né? Ela tem essa confirmação cadencial. Bom, e por fim, ao contrário da tonicização, a modulação, ela representa um afastamento definitivo do tom. Ou essa intenção bem clara de afastamento definitivo fica lá um pouco mais, né? Se afasta da tonalidade onde a gente está. Bom, agora vamos ver mais dois casos dessas modulações que têm relações com as tonicizações, tá? E também com um desvio cromático. A primeira, essa aí é a modulação sem preparação, que, como o próprio nome diz, é quando a gente não precisa, né, de cadência ou não precisa de acorde de preparação, né? E aí a gente já lembra também que isso é típico da modulação, que quase sempre também acontece na modulação, na mudança de seções principais, né? Como nas músicas que a gente acabou de ver agora, nessa aí do Duke Ellington e do Bill Evans, né? Bom, a gente tem essas aí, né? Que são as diretas, né? Sem preparação, mas a gente tem também a modulação com preparação cadencial, que são aquelas que utilizam acordes que realizam funções que conduzem para a nova tonalidade. É aí que a gente tem uma subdivisão, porque é aquilo lá que a gente já sabe, né? Um acorde, ele pode exercer mais de uma função dentro de uma música, né? Então a gente tem dois tipos dentro dessa modulação, né? Com preparação, que é essa primeira aí, né? Que se faz através de um acorde de função única, por exemplo, que é quando os acordes da cadência, por exemplo, né, eles exercem uma função bem clara, bem definida em relação ao novo tom, mas eles têm uma ligação remota com o tom da onde a gente está vindo, né, com o nosso tom de partida. Então, por exemplo, a gente está em Dó e vai modular lá para Lá bemol, né? Vamos supor que a gente quer sair do Dó e ir para o Lá bemol. Aí a gente tem vai ter o dominante, vai pôr o Lá bemol, o Mi bemol 7. Esse Mi bemol 7, ele é o dominante lá do Lá bemol, para onde a gente está indo. Mas ele não tem relação, a relação dele é muito mais remota, né, em relação, não tem quase nada a ver em relação ao Dó maior, né? Então essa é uma modulação com preparação, mas com acorde de função única, né, como eu falei. Agora, esse tipo de cadência ou preparação cadencial por acorde de função única, ele também é usado de forma bastante específica no desvio cromático, né? Dentro das progressões diatônicas lá, aquelas nossas progressões. Na verdade, essa é uma espécie de tonicização, né? Que é chamada de tonicização por desvio cromático, que é quando a gente vai lá e segue paralela à tonalidade de base, né? O desvio ele segue um padrão, muitas vezes segue uma sequência simétrica, né? Então, vamos ver os dois casos de desvio cromático. A gente tem o sequencial, como eu falei agora, e o isolado, por exemplo, no Johnny Alf, no Afternoon in Paris, nesses standards. Vamos dar uma olhada aqui. Então ele faz. Aí de novo. Tá vendo? Por isso fala sequencial. Depois ele sai. Tá? Esse foi o desvio cromático sequencial, com progressões simétricas. Agora a gente tem o desvio cromático, aquele isolado, né? Como a gente viu lá na música do Johnny Alva, eu vou colocar aí, que é quando a gente desvia e já volta imediatamente, né? Quando ele faz lá no final, quando ele faz. E já voltou. Tá bom? Quando ele vai direto e já volta, esse isolado, não fica aí nesse padrão. E depois, sei lá. Que nem o outro foi fazendo, né? Aí.
tá? E depois foi repetindo. Esse não, é aquele isolado, ele faz e já sai. E como eu falei também lá no outro episódio, né? Na verdade eu citei, agora eu tô explicando mesmo. Então, esse desvio cromático ele pode ser literal e não literal, né? Esse aí que a gente acabou de fazer. Então, por exemplo, ele é literal porque ele usa os mesmos tipos, as mesmas qualidades de acorde, né? Nesse caso aí do Johnny Off, ele faz menor com sétima e dominante. Depois ele faz menor com sétima e dominante, né? Mas e o não literal seria apenas se a gente dizia faz a mesma coisa, mas não faz a mesma qualidade de acordes, né? Então, como se a gente fizesse sol menor 7, aí depois fizesse, sei lá, lá bemol 7 e ré bemol. E aí voltasse. Aí seria um desvio cromático também indo para o sol bemol, né? Mas seria não literal, tá bom? Olha só, tô colocando um gráfico dessa história toda aí para você clarear, para você usar, fazer um print screen, imprimir, para estudar, para usar para aula, enfim. Usem e abusem, tá? Eu sei que esse assunto é meio assim, então é bom ter essas coisas já, às vezes, no papel, né? Ou pelo menos na tela, para a gente consultar. Também estou colocando aí uma tabela dos desvios cromáticos, os mais e os menos frequentes, tá bom? Como sempre, tá tudo aí, vai nessa aí, então aí as tabelas. Bom, a gente viu a preparação cadencial, viu a cadência por acorde de função única, né? E viu aí esse monte de desdobramento que, né, na tonicização e tudo. Agora, para fechar, vou falar sobre cadência por acorde de dupla função ou acorde pivô. Então, ao contrário do acorde de função única, a cadência com acordes pivô, né, ela tira proveito do potencial de um ou mais acordes que exerçam funções claramente definidas em ambas as tonalidades, né? Tanto a que está estabelecida quanto a tonalidade para onde a gente se dirige, né? Como é o caso, de novo, do nosso rapaz de Beia. A gente viu aí, né, por exemplo. Então ele pega esse Lá7, né, que ele é dominante primário para ir para o sexto grau, um acorde diatônico, a gente está em Fá, né? Vamos lembrar naquela música. Então ele faz o 5 do próprio 6 da música, só que aí ele vai para o Ré maior, né? Que Ré maior ele entra como quarto grau, né? Ele usa para fazer a modulação. Então ele poderia tanto vir para o sexto grau, como ele também ele é 5 desse 4 da nova tonalidade, né? Ele é dominante tanto de um quanto de outro, né? Então esse aí acaba sendo aquele acorde pivô, né, que faz aquele como se fosse uma bifurcação, digamos assim. Você pode ir daqui para lá, né? E se considerar que ele é um diminuto ou alguma coisa assim, aí já temos mais 4 tonalidades, né? A gente não pode esquecer. Mas enfim, que aí estaria disfarçado, né, de acorde pivô, nesse caso esse dominante. E nessa primeira vez da música a gente viu, né, ele modula, né? Depois ele confirma, tá bom? Típico da modulação, ele faz a cadência, ele cai como quarto grau, né? Já vimos. 5. Só que aqui ele toniciza, tá aí a diferença, né? Com esse acorde de dupla função. Então a tonicização normalmente pede o acorde, aquilo que a gente viu, né? Então ele acontece por causa dessa, eu já falei, essa alteração súbita, né? A gente pega esse Fá simplesmente sobe. Isso acontece na terça de um acorde ou na sétima de um acorde, né? E com isso ele se transforma no 1 da nova tonalidade. Ali ele era o 4 na modulação e aqui na tonicização não. Ele simplesmente se transforma no 1 da nova tonalidade e abre assim, né? Daquela, já como eu falei, injeta aquela luz, aquele frescor assim, naquele pequeno trecho da música, tá? Também estou deixando aí na tela os acordes que podem ser tonicizados através dessa alteração súbita de terça ou de sétima. Aí tem todos os graus, as tonalidades, tanto maiores quanto as menores, tá bom? Mesma coisa, usem e abusem, tá? Para fechar, eu vou falar sobre a tonicização deceptiva, que é quando a gente começa uma tonicização, mas ela não se concretiza, né? Ou seja, a gente faz aquele quinto grau da onde deveria tonicizar, mas não resolve onde deveria, né? Que nem uma cadência de engano, né? Só que agora dentro desse processo de tonicização. Então, por exemplo, olha só, um outro exemplo, dessa vez a gente tem na Just Friends, por exemplo, a gente tem aqui. Então ele começa, por exemplo, no Dó, né? Tem aquele anacrúsilo lá.
Mesma coisa, bemol 7/7, né? Como acontece nesse tipo de música, você vê, vai repetindo. Tá aqui, ó, tonicização deceptiva. Ele já logo vai para lá pro Lá menor. Tá vendo? Porque ele deu essa desviada, né? E aí ele fez essa tonicização deceptiva. Ele não resolveu lá. E voltou pro Lá menor, onde na base, você vê na base, eu tô colocando aí na base, por isso que a gente tem que ter a capacidade de enxergar essas progressões de base, né? Com o tempo vai juntando tudo isso. Quando eu cair nas análises, a gente vai ver tudo isso bastante. Quando eu fizer mais análise, vai se repetindo, né? Então, ó. Na base estaria. Seria. Tá? E você vê que ele dá essa desviada, faz essa tonicização deceptiva nesse caso, né? Porque ele não foi lá como em outros casos, tá bom? Pois bem, meus caros e minhas caras, esse foi mais outro daqueles episódios longos, né? Tem bastante informação importante, então também tem bastante coisa aí, apesar de ser bastante teórico, já quis trazer esses assuntos porque isso é o tipo de assunto que é super importante dentro da harmonia, análise, harmonia funcionar, né? Eu digo e repito, vai ficando uma base sólida, sobretudo desses assuntos que são super importantes e que eu não vejo explicado em lugar nenhum. Aliás, também vivo dizendo, né? Se você conhece outros canais, se você já viu esses assuntos de hoje explicados em algum outro lugar, eu já peço então que você deixe os links aí no comentário, né? Vamos lembrar que essa é uma comunidade, como eu falei, aí mais de 7 mil, tem muita gente por aqui, inclusive eu, né, que vai aprendendo com essas informações. Então, essas informações, qualquer informação que possa contribuir, é sempre bem-vinda, tá bom? E lembra, então, se você precisar, você volta, assiste de novo, anota, procura praticar, identificar essas cadências nessas e em outras músicas que tem por aí, eventuais modulações, desvios, e aí, como eu falei, pouco a pouco, a gente vai vendo tudo isso nas análises harmônicas, tá bom? E se você gostou de mais esse episódio, eu acho que ele pode servir para outras pessoas. Então, olha, compartilha, espalha essas informações, vai espalhando, vai espalhando. E se tem dúvidas, sugestões, quiser participar, dá um alô para a comunidade. Como sempre, você já sabe, manda tudo através dos comentários aí para esse canal, que é mais um canal perdido nesse imenso abismo digital que é a internet. Mais uma vez, um grande abraço, bons estudos e até uma próxima.